aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai estar vendo esse vídeo. Hoje eu estava refletindo um pouco sobre o acreditar em Deus. Novamente, eu vou fazer esse vídeo sem edição. Bom, na questão de acreditar em Deus, eu vejo que tem muitas pessoas que dizem acreditar em Deus, dizem ser fiéis a Deus, mas na realidade não sabem nem o que estão dizendo. Por que eu tô falando isso? Porque na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela reclama. Na primeira oportunidade, ela fala da vida do outro. E de uma forma que mostra para quem está ouvindo que ela não está se importando em falar repetidamente nessa pessoa ou em outras, entende? Eu sei que é quase impossível a gente não falar da vida de ninguém. Eu sei, mas tem uma diferença. Tem aquela pessoa que vai vir falar com você. E fulana, como é que tá? E os problemas dela já resolveram? Mas e o marido que traía? E o filho que tá na perdição? Você viu? Fez tatuagem? Pôs outro piercing? Quanta gente você não conhece assim? Que parece que vem conversando com a gente só pra querer saber, às vezes, da vida do outro, nem da vida da gente não é. Essas pessoas muitas vezes falam que não, eu acredito em Deus. Gente, muitas vezes já me perguntaram, mas você reza? E eu respondo com toda a sinceridade do mundo, eu não rezo. E as pessoas ficam horrorizadas, nossa, não reza. Mas eu, na minha cabeça, eu entendo esse rezar como uma regra colocada em certas religiões. Eu não rezo, eu tenho as minhas orações, é diferente no meu ponto de vista. Mas o que acontece? O que são as orações? As minhas orações não é, por exemplo, como uma oração do cristianismo, do catolicismo. Não é um Ave Maria cheia de graça. Não é. A minha oração é como eu estou falando aqui com vocês agora. Eu converso com Deus, com o Espírito Santo, com o poder, com a luz astral, com o que quer que seja, da mesma forma com que eu falo com as pessoas. A oração é o falar. Então eu não preciso ir numa igreja para eu poder falar com Deus, para eu poder rezar com Deus, entende? Essa pandemia, eu acho que ela veio muito para mostrar isso pra gente, que a igreja não é um lugar. A igreja são as pessoas e o que elas dizem. Muitas e muitas pessoas criticam porque, fulano de tal é evangélico, fulano de tal mudou de religião, fulano de tal é ateu. Não faz diferença nenhuma. Na minha vida, o que as outras pessoas escolhem acreditar ou não. E na sua também não faz diferença. Entende? Não faz diferença a vida do outro para nossa. Se a gente vive a nossa vida, se a gente olha para a nossa casa, a vida do outro não tem diferença. O que é isso de acreditar? Bom, eu estava grávida, eu perdi meu bebê. Ok. Eu chorei? Chorei.
O acreditar em Deus não é você ser uma rocha, ser uma pedra e não ter sentimentos. Passou um bicho aqui. Chorar, a gente vai chorar. Mas o que a gente aprende com esse choro? Entenda uma coisa. As tristezas vão ensinar muito mais do que os sorrisos. Porque você tá sorrindo, você tá alegre, você entende? Quando você tá triste, geralmente a gente se fecha. E a gente começa a escutar os nossos pensamentos, a gente começa a prestar atenção no que tá aqui dentro. E geralmente são coisas que não presta. Por que eu tô falando? Porque a gente começa a relembrar só coisas ruins, para que a gente chore ainda mais e piore ainda mais aquele estado de angústia e de tristeza. E por que é que a gente não faz o contrário disso? Porque naquele momento a gente deseja sofrer para mostrar para o outro, olha que eu tô sofrendo. E o que a gente ganha com isso? Isso é um ensinamento, a gente aprendeu. Deixa eu fechar aqui que eu tô com frio. Pois então, esses dias eu estava refletindo sobre a minha perda. E eu já descobri algumas coisas depois disso. Então, eu fiquei mais atenta, porque essa gestação veio para me mostrar alguma coisa. E se eu não conseguir gerar essa gestação normalmente, alguma coisa comigo tá errada. Não é que, nossa, eu tenho culpa. Não, mas alguma coisa com o meu corpo não deve estar certa. E aí que tá o ponto. Às vezes alguma coisa aconteceu pra você e você tá achando que é castigo e é só pra você olhar pra si, pra dentro, entendeu? Esses dias eu tava ouvindo um cara fazendo uma live e ele me falou uma coisa que é incrível. Eu não vou lembrar da história inteira. Quem eu vi contando foi 2 pessoas e o cara mais recente que eu vi falando dessa história foi o Joel J. Pesquisem, vocês vão ver quem é Joel J. Mas ele falou assim, eu não sei se um cara chegou para abastecer o carro e no posto de gasolina e tinha um cachorro chorando e ele perguntou pro frentista o porquê que aquele cachorro tava chorando. E aí o frentista falou, porque o cachorro tá deitado num prego. E o motorista, claro, falou, mas por que o cachorro não levanta? E o frentista respondeu para ele, porque não deve estar doendo tanto assim. E aí a gente para analisar a nossa vida. O que está doendo em você que você não levanta para resolver? Ah, porque não está doendo tanto. Por exemplo, você, ai, mas o meu corpo tá isso assado, ai, mas a minha saúde tá assim assado. Mas não tá doendo tanto, porque você não mudou a sua rotina, não mudou, não começou a fazer coisas novas. Entende? Então muita coisa é da nossa cabeça. E essa questão de acreditar. Eu passei, né, por essa provação, vamos dizer assim, mas não é. Eu passei por essa situação para que eu enxergasse alguma coisa. Vamos pensar que eu acho que isso é castigo. Ah, é castigo por alguma coisa. E eu não olho com os olhos de uma criança, querendo entender. Eu acho que é castigo e pronto, acabou. E eu sou coitada e coitadinha de mim, porque eu fui uma vítima, porque Deus está me castigando, porque Deus é malvado. O que eu vou ganhar com isso? Ninguém vai ter pena de mim. Ninguém tem pena de quem tem pena de si mesmo. Entende? É muito ruim, é muito chato você ouvir a pessoa, ai, mas a minha vida é difícil. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas eu não consigo fazer aquilo outro. Ah, mas eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tanta gente não tem nada mesmo.
e vai à luta. Mas isso não vem ao caso. Mas assim, eu acredito que todas as coisas ruins que acontecem com a gente é ruim naquele momento. Porque depois tem muito peso ali naquele acontecimento que nos ensinam. Como eu disse, eu já contei, não sei se é aqui, mas eu na adolescência eu fui abusada e óbvio, não é nada legal. E por muito tempo eu me escondi, eu vivia fechada no meu mundinho. E a partir do momento que eu falei disso, em que eu me libertei, que eu perdoei a pessoa, quem ganhou fui eu. Eu não esqueci. Perdoar não é esquecer, não é, não. Eu tomei um tapa na cara, pode dar outro que eu aceito. Não é isso. Esquecer é você entender que o que aconteceu você não pode mudar, porque já passou. E se o erro não veio de você, igual nesse caso de abuso, não tem por que eu ficar guardando esse sentimento, essa culpa, por algo que não foi eu que fiz. Ah, mas e a roupa que a fulana estava usando? Não interessa. Podia estar uma pessoa nua na sua frente. Se você não tem permissão, você não pode tocar. E as coisas ruins que acontecem é para mostrar algo que você não está enxergando na sua felicidade. Percebe? Ó, quando vem alguma coisa triste na sua vida, é para você enxergar alguma coisa. Se você não enxergar essa coisa, vai vir outra coisa mais triste ainda. Se mesmo assim você não enxergar, vai acumulando essa coisa ruim. E cada vez vai ficar mais difícil para que você se mexa. É como aquele cachorrinho. Ele estava deitado no prego, mas não estava tão ruim assim a ponto dele se levantar e fazer alguma coisa. O acreditar é isso, é você pensar: eu vou conseguir sair dessa minha situação. E o que eu posso fazer com isso? Me levantar e andar. Eu não vou ficar ali chorando, pedindo para que Deus me faça alguma coisa, para que algo apareça na minha frente e se resolva, porque não é assim. Eu também ouvi uma frase, eu achei muito interessante, que é: você espera Deus abrir o mar para você caminhar, mas Deus espera você caminhar para Ele abrir o mar. Entende? Não sei aonde você está, em que caminho você se encontra, se é uma encruzilhada, se você deu em um lugar que não tem portas. Faça a sua porta e atravesse desse jeito. Não fique parada, não. Independente, tá difícil, tá faltando grana, eu sei que você consegue ajeitar alguma coisa, começar a vender alguma coisa, fazer alguma coisa para vender. Você não consegue fazer? Conhece alguém que faça e você consiga sair para vender? Você consegue o que você quiser. Basta você levantar da onde estiver e fazer. Eu tenho a louça lá para lavar. Se eu não me levantar daqui e ir lavar, ninguém vai, porque hoje eu tô sozinha em casa. Mas tem dias que, se eu não quiser fazer, alguém pode até fazer por mim, mas não vai ser a vida inteira, não vai ser para sempre. A não ser que eu pague para que essa pessoa faça isso. Mas vamos lá. Se você acredita que as coisas vão dar certo, é porque você levanta e você faz. Quando você só fica sentada esperando, raramente vai acontecer. E se você é o tipo de pessoa que só espera,
Ai, mas eu não consigo. Ah, mas a minha família também não tem como e só espera. Pode ser que você ganhe muitas coisas. Pode ser que Deus te presenteie com pessoas incríveis que vai ajudar na sua jornada, que vai ajudar na sua vida. Mas depois as pessoas não vão ficar de babá para você. E é nessa hora que você vai estar perdido, tendo tudo que sempre quis e não sabendo conduzir aquilo. Então pensa bem. Não fique esperando nada de ninguém, tá? Levante e vai atrás. Era isso, muito obrigada. Quem ficou até aqui? Não sei se eu fui clara, se ficou meio bagunçado, mas era o que eu tinha para falar nessa hora. Eu não sei se talvez vai ter chegado em alguém que precisava ouvir isso. Deus espera você caminhar para Ele abrir o mar. Deus espera você se levantar para Ele mostrar o caminho. Não é no primeiro degrau que você vai enxergar a vista incrível. Você vai ter que escalar a montanha primeiro. Mas o primeiro passo tem que acontecer e vem de você se levantar daí para fazer, tá bom? Tenha um ótimo dia, faça esse ótimo dia, não espere que o dia seja ótimo por ninguém. Levante você esse astral, acorde, dê bom dia para tudo, faça o seu dia incrível e ajude as outras pessoas também, com um sorriso, com um bom dia. Um bom dia faz toda a diferença. Mas não é aquele bom dia, bom dia, bom dia. Não é esse não, tá? É aquele sorriso sincero, aquele bom dia sincero mesmo. Eu tenho um primo, gente, alongando aqui um pouquinho. Ele é locutor, ou ele já trabalhou com isso. E o bom dia dele é incrível. Gente do céu, quem me dera saber imitar esse primo. Mas é ótimo, ótimo. Então, que vocês façam um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, independente do horário que você vê esse vídeo, tá? A sua vida é incrível. É tão incrível que você tá tendo tudo o que você merece. E se isso pesou um pouquinho para você, comece a agir diferente então, tá bom? E olha, demora mesmo para aparecer resultado, tá? É como uma gestação. Demora 9 meses para você conhecer aquela pessoinha. E depois que você conhece, a sua vida muda e não tem como voltar atrás. Então, bora viver! Beijão. Dá o like ou dislike, comenta, compartilha. Bora seguir a vida.